queridos irmãos e amigos, nossos votos de muita paz. Estamos aqui para mais um capítulo da série Encontro com as Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Hoje vamos falar sobre o capítulo 22, e o título é Na Palavra e na Ação. Mas antes, nós vamos conversar um pouquinho com a Divina Providência do agradecimento a Deus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Dai a luz àquele que passa pela aprovação. Dai o amor àquele que busca a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. E nós, que aqui nos encontramos nesse momento, Senhor, abençoai-nos, fortalecei-nos, que a sua infinita misericórdia, que nos ama de uma forma magnânima, continue, Senhor, a derramar sobre nós a sua luz e a sua paz, hoje e sempre, graças a Deus. Vamos à leitura, então? A primeira frase é de Paulo, que escreve aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Agora vamos à leitura da interpretação de Emmanuel. Dizes-te cristão, declaras-te seguidor de Jesus, afirmas-te cultor do Evangelho. Isso quer dizer que o nome do Senhor se encontra empenhado em tuas mãos. Se buscamos o Cristo, de certo, é necessário refleti-lo. É imprescindível, assim, saibamos agir como se lhe fôssemos representantes fiéis no caminho em que estagiamos. Lembra-te de semelhante obrigação e, cumprindo-a, libertar-te-ás com facilidade das sombras que te atormentam a marcha. Assevera-nos o apóstolo, aspas, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai, fecha aspas. Efetivamente, a palavra e os atos representam a força de exteriorização dos nossos sentimentos e pensamentos. O coração inspira o cérebro dirige a existência. A emoção cria a ideia plasma as ações. É preciso, pois, sentir com Jesus, para que aprendamos a raciocinar e a servir com ele. Alguém nos sugere a extensão da maledicência nas teias do julgamento precipitado? Há quem nos chame a contemplação das chagas e cicatrizes alheias? Surgem desavenças e mágoas em nosso campo de ação? Usemos a palavra nos moldes do benfeitor sublime, ajudando para o bem de todos, entre a bondade e o perdão. Somos tentados ao revive por ofensas inesperadas? Sofremos preterição e calúnia, apodo e perseguição? Padecemos íntimo desencanto ou desgostos e angústias no templo familiar?
Usemos a conduta do sublime benfeitor, ajudando para o bem de todos, entre o perdão e a bondade. Seja onde for e com quem for, busca o lado luminoso das criaturas, mobilizando o amor puro, a fim de que estejas, em verdade, na companhia do excelso cultivador, purificando a eira do mundo. Não basta declarar a nossa condição de aprendizes do Mestre dos Mestres. É indispensável estejamos realmente com Ele, para com Ele colaborar na construção da vida melhor. Essas são as palavras de Emmanuel. Vamos juntos, então, refletir um pouco a respeito delas. Quando o título nos surge na palavra e na ação, já nos traz muitas coisas, muitas atitudes nossas, o empenho da palavra e a ação daquele empenho. Então, será que é necessário declararmos-nos cristãos, seguidor de Jesus, cultor do seu evangelho, trabalharmos, fazermos o bem? Será que nós experienciamos isso? Será que nós vivemos minimamente dentro do nosso sentimento e do nosso coração essas ações? É isso que nós temos que refletir. Será que nós estamos colocando na ação a força da palavra? Porque vejam, quantas coisas já lemos, quantos livros já lemos. Quantos livros? Quantos artigos já lemos? Nós lemos todos os dias muitas coisas, não é mesmo? É uma postagem bonita que nos traz uma reflexão. Nós estamos sempre lendo alguma coisa, sempre. Seja o que for, estamos lendo. Mas aquilo que é bom, que é útil, que é verdadeiro, aquilo que faz o bem, nós propagamos, nós fazemos com que aquilo tenha uma ação e que essa ação seja de bem para o outro? Penso que nós devemos refletir um pouco disso. Se buscamos o Cristo, ele diz, de certo que é necessário refletir. Quer dizer, é necessário estudá-lo, é necessário praticá-lo, é necessário segui-lo. É necessário termos boas ações naquilo que nós conhecemos e que nós lemos. Nós dizemos amar nosso Senhor Jesus. E nós estamos nos entendendo num sentimento cada dia mais profundo pelo Divino Mestre. E as suas ações, as ações de nosso Senhor, será que também são colocadas em prática por nós? No nosso dia a dia? É imprescindível, ele diz, que saibamos agir como se fôssemos nós representantes fiéis do Cristo. É assim que nós devemos nos portar. Sermos representantes fiéis no caminho em que nós estamos estagiando. Às vezes nós podemos pensar, nossa, mas hoje tudo é muito difícil. Eu não estou na época certa. Ah, está. Nós estamos no século certo, na época certa. Nós estamos em momentos de dores, em momentos de alegria. Nós estamos no momento em que deveríamos estar. O próprio Emmanuel, em outra oportunidade, nos fala que ninguém erra de endereço com ninguém. E que nós estamos no lugar certo sempre, para aprendermos em cada época as situações que nos são colocadas na época. E a época agora que nós estamos passando no mundo, no nosso país, enfim, todos estamos inseridos no mesmo contexto, com a história da pandemia, com certeza, nós temos muito que aprender. Ele diz assim, ó, lembra-te de semelhante obrigação, cumprindo-a,
Libertar-te-ás com facilidade das sombras que te atormentam na marcha. De que maneira? Seguindo as ações do Cristo Jesus. Seguindo o seu evangelho. Pautando a sua vida nas palavras do Cristo. É isso que ele deseja. Vamos repetir o que nos diz o apóstolo Paulo. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Em tudo dai graças. Em tudo. Ame a presença do Cristo Jesus. Dai graças a ele. A palavra e os atos, ela representam a força da exteriorização das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Não adianta pensarmos algo de muito bom, de muito belo, muito poético, até muito verdadeiro, se nós não colocamos aquilo em ação. Que adianta tanto saber se nós não passamos o saber para o outro? O pouco saber que temos, nós tentamos expressar aos demais. É assim que nós devemos fazer. Expressar os nossos sentimentos ao outro. É preciso, pois, sentir com Jesus, para que aprendamos a raciocinar e a servir com Ele. Não é uma tarefa fácil. Mas ninguém disse também que seria fácil. Ninguém disse que viver era fácil. Ninguém nos disse que enfrentar os problemas diários da lei da reencarnação seria fácil. Ninguém disse que os nossos familiares seriam fáceis. E nós seríamos fáceis para eles? Também não. Então, é por isso que Emmanuel nos exorta, na palavra e na ação. A palavra boa tem que ter boas ações. Boas ações. Alguém nos sugere a maledicência nas teias do julgamento. Quantas vezes fomos, entre aspas, julgados por alguém, por uma atitude, por uma palavra, por uma frase, por um olhar, por uma ação. Não é verdade? Quantos de nós já passamos por isso, meus amigos? Ao longo de nossa vida, quantos já nos mantiveram em maledicência por sentimentos que nós nem sabíamos o que era? Há quem nos chame a contemplação das chagas e cicatrizes alheias? Sim, há muitos, sim, que nos incitam a olhar o outro e a não olhar a si mesmo, a olhar a dor do outro, a cicatriz do outro, a ferida que o outro está expondo para todos que possam ver. Mas ele não olha para as suas próprias chagas, para as suas próprias dores. Então, nos incitam ainda a praticar o mal, a praticar o sentimento contrário, a desenvolver uma ação contrária, porque não é uma ação de amor. Uma ação de amor é mantermos uma irradiação positiva, um pensamento positivo para aquela pessoa. Surgem desavenças, mágoas em nosso campo de ação? E não é que surgem mesmo? Em todos os campos de ação. Surgem mágoas, surgem desentendimentos, surgem desavenças, surgem críticas, surgem pessoas que nós não entendemos, pessoas que não nos entendem, que não nos compreendem. Às vezes você fala de amor, de bondade, de justiça e misericórdia, mas os ouvidos da criatura já pensam em outras coisas. Já levam para o lado que é da maledicência, pensam que estamos criticando, que estamos falando. E isso não tem também no meio familiar? E como tem? Todos nós somos passíveis disso. Todos nós. Então, ele continua. Usemos, então, a palavra nos moldes do benfeitor, ajudando o bem de todos, praticando o ato da bondade, do perdão.
Nós podemos fazer hoje, ou fazemos, os milagres dos quais faziam Jesus, faziam os apóstolos, né? Do levanta-te e anda. Lembram do que nos fala o Evangelho? Pedro estava no início da sua missão e, ao passar por um determinado lugar, encontrou uma pessoa pedindo, esmolando, né? Pedindo, esmolando para Pedro. E era raro os apóstolos de Jesus terem alguma moeda, praticamente quase impossível ter uma moeda no bolso, né? E ele, então, ele diz a frase, e ele lembrou de Jesus, né? Do que Jesus, tudo que Jesus lhe ensinou, lembrou-se da fé, do exemplo da fé do grão de mostarda, e ele disse: ouro e prata eu não tenho, meu amigo, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E não é que o paralítico andou? Levantou e andou. Então, esta é a força da ação, não só da palavra, mas da ação. Então, o que Emmanuel quer nos dizer é que nós devemos falar, sim, devemos falar, exemplificar, fazer o que nós estamos fazendo, mas que devemos ir para a ação. Só falar não adianta. Nós devemos ir para a ação, termos ação, auxiliar. O milagre que nós podemos fazer hoje, qual é o milagre, né? Ou quais são os milagres que nós podemos fazer hoje? O milagre da amizade sincera. É um milagre. A amizade sincera, a amizade verdadeira, o respeito um pelo outro, a confiabilidade, saber que você sempre vai poder contar com aquela pessoa, não importa a hora que ela precise. Colocar uma oração, destino de alguém que porventura não esteja bem, irradiar, propagar o amor, propagar o evangelho. O milagre de trabalhar, se você não pode tirar do seu bolso, não tem problema, mas estenda suas mãos para outras que estão também estendidas e vão auxiliar alguém com aquilo que possa ter. Vamos fazer campanhas, vamos trabalhar juntos para melhor auxiliar aqueles que não têm hoje o entendimento que nós já temos, a condição que nós já temos. O que nós fazemos vai salvar o mundo? Não. Mas vai salvar aquela pessoa naquele momento. Vai auxiliar a fome daquele mês, daquela quinzena. Vai auxiliar. Vai levar alegria para aquela criança, não é mesmo? É como agora a campanha que estamos, né, no mês, todos os anos, no mês de outubro, fazemos a campanha dos brinquedos usados, em bom estado, claro. E quanto sorriso lindo sai do rosto das crianças, que vão dar continuidade nas suas brincadeiras com aqueles brinquedos. Brinquedos que muitas vezes os pais ou a mãe só que cuida jamais conseguiria comprar. Então nós não podemos, isso não é um milagre moderno? É, nós estamos fazendo o nosso melhor, cada um de nós está fazendo o nosso melhor. Então, nós temos a palavra, mas nós estamos colocando a ação. A ação. Ele continua. Somos tentados ao revide por ofensas inesperadas? Nossa! O que vocês acham? Somos tentados ao revide por ofensas inesperadas? Somos. De imediato somos. Então, nós temos que pensar um pouco, meditar, contar de 1 a 10 ou de 1 a 100, e aí refletir, quem sabe deixar o dia passar, deixar aquilo passar. Num outro momento, nós já vamos ver aquela, entre aspas, ofensa, ou é uma ofensa mesmo, de uma forma diferente.
e já vamos ver o outro como uma pessoa sofredora, que mais do que uma outra ofensa, precisa do nosso afago e do nosso entendimento. Outra pergunta de Emmanuel. Sofremos preterição e calúnia, apodo e perseguição? Nós sofremos? Sofremos. Sofremos, sim. E o que nós fazemos? A mesma coisa que fazemos da outra. Lembro-me, assim, muito rapidamente, né, de Chico Xavier. Como foi achovalhado por jornais, revistas. Houve momentos assim em que ele estava com a alma extremamente triste, porque ele sabia que não havia feito aquilo. Ele sabia que não era daquela forma. Ele sabia que aquele de quem estavam relatando não era ele. Mas como se defender? Então, realmente, nós sofremos a preterição de alguém, a calúnia de outro, a perseguição de um outro. Nesses momentos, meus irmãos, há coisas que ficam difíceis de você buscar uma lógica para sair dela. Então, a melhor situação é silenciar e orar. Falar com Deus, falar com Jesus. Ele diz: eu e o Pai somos um. Converse com Jesus. Diga: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas de repente parece que todos estão contra mim. E comece a conversar. Faça uma prece, leia um trecho do Evangelho e depois silencie, continue a sua vida. Vá trabalhar, vá fazer o que é preciso fazer, porque a resposta virá. É bom que façam isso, porque os irmãos vão perceber quantas intuições boas virão à sua mente. E aquele sentimento que abalou, que mexeu com o sistema nervoso, né, até alterou a sua pressão arterial, passou. São outros momentos. Isso é muito importante. Continua ele. Padecemos íntimo desencanto ou desgostos e angústias no templo familiar? Como é que é? Quem não passa? Padecemos íntimo desencanto ou desgostos e angústias no templo familiar? O que mais temos hoje em dia, com a quarentena que se abateu no mundo e no nosso querido país, foram esses problemas. Muitos desencantos, desgostos, angústias, desentendimentos entre familiares. Porque tiveram a oportunidade, ou tivemos, que talvez não tinham antes ou não tínhamos antes, que é de estar no dia a dia, junto com o familiar. Irmãos, pai, mãe, casal, ou sogra, sogro, vó, avô, tudo nós temos. E quantos problemas trouxeram com isso? Trouxeram também muitas alegrias, porque muitos foram se ajustando, foram se acomodando naquela situação, o que é maravilhoso, né? Pegaram a mão na charrua do Evangelho e disseram: essa é a vida que eu quero para mim, eu quero melhorar. Porque a pandemia está aí justamente para me ensinar alguma coisa. Outros já não tiveram a mesma persistência e ainda estão em luta entre si mesmos, nas dores, nas dificuldades reencarnatórias que cada um traz. Ficar junto tudo bem, muito tempo, já temos que considerar. O que se recomenda para esses casos
muita oração. Evangelho no lar. Evangelho no lar não é antiquado. Evangelho no lar é moderno. Evangelho do lar é para os tempos modernos. Evangelho no lar é o Cristo de volta à nossa vida, aos nossos corações. É pacificar o nosso coração. É pacificar a nossa casa. É auxiliar aqueles que nós não vemos. É importante. Palavra e ação. Não adianta só falar. Vamos colocar em ação essa atitude também. E ele diz ainda: usemos a conduta do sublime benfeitor, ajudando para o bem de todos entre o perdão e a bondade. E, na verdade, é isso. Tem que haver o perdão e a bondade. E fazer aquela prece, aquela oraçãozinha que nós falamos antes, aquela conversa com Jesus, né? Se colocar de uma forma muito sincera e muito franca, de você para com nosso Senhor. Isso é importante. Seja onde for e com quem for, busca o lado luminoso da criatura. Isso é algo impressionante. Já viram como a gente busca sempre o lado escuro da pessoa? O lado da soberba, o lado do egoísmo, o lado do sabichão, o lado daquele que a tudo sabe, o lado que dizemos, eu não gosto do jeito dele de ser. Mas dentro daquele tudo que nós dizemos e achamos, existe um lado luminoso. Existe um lado bonito. Quem sabe a gente muda a nossa conversa, fazemos aí uma volta de 360 graus e vamos buscar o luminoso na escuridão. Quem sabe vamos buscar a paz na guerra. Quem sabe vamos buscar o perfume onde haja o cheiro do lodo. Creio que nós vamos encontrar. Com certeza vamos encontrar. Não basta declarar a nossa condição de aprendizes de Jesus. É indispensável estejamos realmente com Ele, para colaborar com Ele na construção da vida melhor. E não é isso que nós queremos? Construir uma vida melhor para nós, para aqueles que estão ao nosso lado nessa jornada, para nossos filhos e netos, nossos amigos. Como é prazeroso quando você vê o outro feliz. É emocionante, porque você se sente bem e você também vai em busca da sua felicidade. E quando você está nesse sentimento, você também está auxiliando o nosso Divino Mestre na construção da vida melhor, na construção de um mundo melhor. Nós temos que aprender que somos uma única família no planeta Terra. Nós temos que entender e aprender que nós recebemos esse planeta de presente. Que Deus, nosso Pai, concedeu a nosso Senhor Jesus, que administrasse esse planeta. E Jesus, que nos ama tanto, nos favoreceu, meus irmãos. E nós temos um planeta tão belo para morar. É a nossa casa mais bela, a nossa casa mais linda, mais linda. É o maior de todos os palácios, a melhor de todas as riquezas. É a nossa casa terra. Então, na palavra e na ação, ela depende muito de nós. Não fiquemos só nas palavras bonitas, só numa boa leitura, não. Uma boa interpretação, não. Vamos para a ação. Uma fé sem obras, no dizer de Tiago, de que adianta? A fé tem que ter obras. Nós temos que aprender a estender os braços, abrir as mãos. E do pouco que temos,
repassar ao outro. Ah, eu não vou repassar porque eu quase nada sei. Que nada. Sabe sim. Todos nós temos algo que podemos dar, algo de bom, algo de maravilhoso. Ficamos com esta frase. E tudo que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nosso querido Paulo de Tarso, que nos diz isso. Paulo, o apóstolo. Queridos amigos, foi um grande prazer. Antes do agradecimento ao nosso Pai, queremos mais uma vez expressar para todos vocês nossos votos de muita paz, muita saúde. Cuidar da saúde é necessário. Muita iluminação no seu lar, muito perfume do entendimento, muito perfume das flores espirituais que carregam a vida de cada um. Muito Jesus em seu lar e tudo ficará bem. Tudo ficará bem. Agora então, vamos dizer dentro de nós, amado Mestre Jesus, graças te damos pelas bênçãos derramadas sobre nós nesse momento, sobre todos aqueles que futuramente irão nos ouvir, seus lares, seus familiares, seus propósitos. E rogamos pelo nosso país, rogamos por todas as dores que permeiam nos hospitais, rogamos por todos aqueles que perderam e estão perdendo os seus queridos, no entendimento de que a dor da separação é muito sofrida, mas que a morte, ela de fato não existe. Compreensão para eles, Senhor. Que a paz se faça na terra, hoje e sempre, graças a Deus. Muito obrigada a todos e até breve.